Seção 2ª. Do reconhecimento e investidura sindical. Artigo 515. As associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos. A. Reunião de 1/3, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob a forma individual ou de sociedade, se se tratar de associação de empregadores, ou de 1/3 dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal se se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou de profissão liberal. B. Duração de 3 anos para o mandato da diretoria. C. Exercício do cargo de presidente por brasileiro nato, e dos demais cargos de administração e representação por brasileiros. Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá, excepcionalmente, reconhecer como sindicato a associação cujo número de associados seja inferior ao terço a que se refere a linha A. Artigo 516. Não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional, ou profissão liberal, em uma dada base territorial. Artigo 517. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais. Excepcionalmente, e atendendo às peculiaridades de determinadas categorias ou profissões, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais. Parágrafo 1º. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, outorgará e delimitará a base territorial do sindicato. Parágrafo 2º. Dentro da base territorial que lhe for determinada é facultado ao sindicato instituir delegacias ou secções para melhor proteção dos associados e da categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada. Artigo 518. O pedido de reconhecimento será dirigido ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, instruído com exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação. Parágrafo 1º. Os estatutos deverão conter: a. A denominação e a sede da associação. b. A categoria econômica ou profissional ou a profissão liberal cuja representação é requerida. c. A afirmação de que a associação agirá como órgão de colaboração com os poderes públicos e as demais associações no sentido da solidariedade social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao interesse nacional. d. As atribuições, o processo eleitoral e das votações, os casos de perda de mandato e de substituição dos administradores. e o modo de constituição e administração do patrimônio social e o destino que lhe será dado no caso de dissolução. F. As condições em que se dissolver a associação. Parágrafo 2º. O processo de reconhecimento será regulado em instruções baixadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 519. A investidura sindical será conferida sempre à associação profissional mais representativa, a juízo do Ministro do Trabalho, constituindo elementos para essa apreciação, entre outros: a. O número de associados. b. Os serviços sociais fundados e mantidos. c. O valor do patrimônio. Artigo 520. Reconhecida como sindicato a associação profissional, ser-lhe-á expedida carta de reconhecimento, assinada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. Parágrafo único. O reconhecimento investe a associação nas prerrogativas do artigo 513 e a obriga aos deveres do artigo 514, cujo inadimplemento a sujeitará às sanções desta lei.
Artigo 521. São condições para o funcionamento do sindicato: a. Proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses da nação, bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao sindicato. b. Proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego remunerado pelo sindicato ou por entidade sindical de grau superior. c. Gratuidade do exercício dos cargos eletivos. d. Proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no artigo 511, inclusive as de caráter político partidário. e. Proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede à entidade de índole político-partidária. Parágrafo único. Quando, para o exercício de mandato, tiver o associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela Assembleia Geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva,